A partir de agora, Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Você mora em condomínio? O seu condomínio tem problemas? Aqui nós temos soluções. Fique com a gente, você vai assistir agora ao programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Nesta terça-feira maravilhosa aí no seu dial. Muito bem-vinda, eu sou o jornalista Carlos Conce e vou apresentar esse programa com o especialista em condomínio Pedro Erlon. Direção técnica Marcos Vasconcelos. Um oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Hoje o programa Condomínio em Foco vai falar sobre um tema interessantíssimo. Condomínio Clube, conforto ou complexidade? Os bastidores da gestão. Sabe aquele condomínio que tem piscina, academia, tem coworking, quadras, tem salão de festas, tudo isso em um único lugar? Mas será que esse conforto vem sem dor de cabeça? Como gerir um verdadeiro microbairro dentro de um único CNPJ? Pois é, sobre isso nós vamos conversar com o nosso convidado especial, que tem bagagem de sobra a respeito do assunto. Ele é o contador, auditor e síndico profissional, dentre outras coisas, Silvio Antônio Cosmo da Silva Júnior, o Silver, que atua há 28 anos na área contábil, sendo 11 anos dedicados ao mercado condominial. Daqui a pouco tem mais sobre ele, mas antes, o nosso boa tarde, amigo Silvio Antônio, amigo Silver, muito bem-vindo. Obrigado, professor. Obrigado, amigo Pedro. Uma boa tarde aos ouvintes da CBN e vamos aqui trocar nossas experiências, trazer aí um pouco dessa jornada aí para ver se a gente ajuda, né, os amigos do mundo condominial. Muito bom, amigo Silver. Daqui a pouquinho nós vamos conversar então, como falamos com o querido Silver, mas antes vamos às notícias da semana com ele, que é nosso co-apresentador. Ele é especialista na área condominial, síndico profissional e corretor de seguros prediais. Pedro Erlon, boa tarde, amigo. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Silver, nosso especialista em condomínios, principalmente condomínios clube, né, que é o tema de hoje. E algumas notícias, Carlos, que ocorreram durante a semana, nos dias, sobre o mercado imobiliário, sobre condomínios, né? E aqui é uma prestação de serviço completa, né, Carlos? Perfeito. A gente traz tudo aquilo que realmente é importante para o mercado. Aliás, a prestação de serviço, graças a Aço Bom Preço em especial, e hoje com a honra de ter o nosso diretor, Charles Silva, né, nos dando a honra aqui da sua presença. Exatamente. Temos aqui uma notícia que eu acho que é importantíssima nesse universo de condomínios, né? Que é sobre a propriedade das garagens, né? Das vagas de garagem. Então veja aqui a notícia, Carlos. Justiça anula contrato particular, é aquele contrato, famoso contrato de gaveta né? Ainda existe, ainda perdura e sobrevive, né? E determina desocupação de vaga de garagem em condomínio em Santos. É aquilo, quando a justiça vai e determina, vai criando jurisprudência, Carlos, a coisa vai realmente se ramificando, verdade, né? Verdade. O morador alegava posse mansa e pacífica há mais de 30 anos. Mas o documento, né, que foi considerado inválido pela justiça, né, esse contrato, famoso contrato de gaveta. O juiz determinou a reintegração e indenização pelo uso indevido do espaço. A disputa por uma vaga de garagem, um condomínio localizado em Santos, terminou na justiça e trouxe importante precedente sobre a validade de contratos particulares nesse tipo de negociação. O caso teve início, Carlos, quando o atual dono de um apartamento, que adquiriu agora no ano 2022, há pouco tempo, identificou que a vaga de garagem vinculada à sua unidade estava ocupada por outro morador. O espaço em questão, no caso a vaga, havia sido subdividido em 2 lançamentos da Prefeitura de Santos, sendo que apenas a segunda vaga pertencia aos antigos proprietários do apartamento. Ao ingressar na justiça, o autor da ação apresentou a matrícula do imóvel, que descrevia a vaga como parte integrante da unidade adquirida. Perfeito. A gente tem realmente que tocar nesses pontos documentais, porque o que vale é o papel, né? Sempre, mas é o papel que realmente a justiça aceita, que no caso aqui é a escritura, é a matrícula, né? Verdade. Esse contrato de gaveta, não. Então veja que o adquirente do imóvel
foi buscar na justiça, que é a via correta, para dirimir essa dúvida, né? A vaga pertence a quem? Ao ingressar na justiça, o autor da ação apresentou a matrícula que descrevia a vaga como parte integrante da unidade adquirida. Além da reintegração de posse, ele pediu o pagamento de indenização pelo uso indevido desde a data da compra. Perfeito. O morador que ocupava a vaga se defendeu alegando exercer a posse mansa, pacífica e contínua desde 1986, Carlos. Eita, é tempo, viu? Naquela época a gente tinha seleção, né? Hoje em dia, meu amigo. Apresentando como prova um contrato particular de compra e venda. Ele afirmou ainda que a ocupação era de conhecimento e anuência dos antigos donos e, por isso, requereu a improcedência. No entanto, ao analisar o caso, o juiz Raul Márcio Siqueira Júnior, da primeira vara civil de Santos, considerou o contrato inválido. A decisão reforça, Carlos, que a negociação de vagas de garagem vinculadas às unidades habitacionais deve sempre respeitar os trâmites legais, com escritura pública, registro em cartório, sob pena de nulidade. Não basta só a escritura, pessoal, tem que ter o registro em cartório, né? Perfeito, perfeito. Então veja que isso vale para tudo. Até, né, estamos aqui com um especialista hoje, a gente pode tocar nesse assunto. Sim. Aquele famoso aluguel das vagas, né, que é feito ali muitas das vezes de boca também, né? Imagina o que pode acontecer. Fica aqui o precedente, fica aqui o alerta, né, Carlos? Importante demais. Outra notícia também ligada ao segmento condominial, imobiliário, importantíssima, né? A criação do Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB, que unifica informações e reforça a segurança jurídica. Muito bom. A Receita Federal, Carlos, regulamentou em agosto o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Olha aí vocês que são investidores, que têm imóveis alugados, né? Veja que o cerco está se fechando, né? Então, a Receita, após essa regulamentação, está criando o que está sendo chamado de o CPF do imóvel. E reacendeu, Carlos, a discussão sobre um possível aumento no valor do IPTU. Apesar da preocupação dos contribuintes, especialistas esclarecem que a medida não altera automaticamente o imposto, mas pode levar a uma atualização da base de cálculo, aproximando os valores venais dos preços de mercado. E veja que vai ficar uma coisa realmente meio que full time, online, né? Então, sim, com esse cadastro, a informação ela vai ser próxima do real, né? Do que o mercado pratica. Verdade, Pedro. O CIB, como tem sido chamado, o CPF das propriedades, dos imóveis, foi criado pela Lei Complementar 214/2025, como parte da modernização tributária prevista na reforma aprovada no mesmo ano. O objetivo, Carlos, é integrar em um único código nacional os dados dos imóveis urbanos e rurais, atualmente fragmentados em diversos cartórios, prefeituras e órgãos. O sistema será implementado de forma gradual, começando pelas capitais, olha aí Maceió, né? Em 2026, e chegando aos demais municípios até 2027. Então, prazo bem curto. Verdade. Ele complementa o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, em funcionamento desde o ano 2020. Acho importante, Carlos, né, essa organização, acho que realmente deveria ser criado, mas ainda ficam preocupações como é que vai ser isso na prática, né? Realmente o IPTU vai aumentar ou não? Então a gente vai ver isso no decorrer da implementação desse cadastro. Com certeza. Para especialistas, a principal consequência da medida será a atualização periódica dos valores de referência dos imóveis, reduzindo a defasagem hoje existente entre cadastros municipais e federais. Era isso, Carlos. São notícias impactantes e que realmente algumas vêm para modernizar, outras para criar novas burocracias, mas o importante é que todos nós temos que estar atentos a essas mudanças. Positivo, Pedro. E você está assistindo ao programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Um programa oferecido pelo Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço. Já registrei hoje Charles Silvas na honra da sua presença. E Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Pois bem, e vamos começar agora o nosso quadro Conversa de Condomínio. Especialmente para você que sintonizou agora aqui na rádio CBN Maceió, nós vamos trazer o tema de hoje. O tema de hoje trata de
Condomínio Clube, isso, Condomínio Clube, suas complexidades, né, como fazer a gestão exata, uma gestão realmente assertiva. E por isso nós estamos com ele, que é especialista, ele que tem um grande tempo já de experiência nessa área, ok? Ele é, como já anunciamos, Silvetônio Cosmo da Silva Júnior, o Silver, que atua há 28 anos na área contábil, sendo 11 anos dedicados ao mercado condominial. Contador e empresário contábil, com especialização em auditoria, controladoria e gestão financeira, é também síndico profissional e também ele é consultor para condomínios em autogestão. Já participou com muita honra de 2 imersões conosco lá no Instituto Carlos Conce e hoje presta serviços especializados em folha de pagamento, elaboração de demonstrações financeiras, BPO financeiro, apoio à assembleia, serviços de atas e muito mais. Realmente uma experiência gigante do querido Silver, que está aqui conosco. E para abrir a conversa de condomínio, convidamos ele mais uma vez, nosso especialista em condomínios, síndico profissional e corretor de seguros prediais, Pedro Erlon, mais uma vez com a palavra. Muita conversa boa sobre Condomínio Clube hoje, né, Pedro? Muito bom, é muito bom estar cercado de especialistas na área, né? Pessoas com uma vasta experiência e que vêm se atualizando ao longo dos anos, né? Então, queria iniciar, que é o bate-papo com o Silver, né? Vamos chamar de Silver, que é o que o mercado lhe conhece, né? Silvetônio Cosmo. Mas me diga como é que foi essa sua entrada no segmento condominial. Como é que foi o começo, né? O que te despertou, te atraiu, ou não foi uma atração? Você foi jogado no meio, como é que foi essa abduzido, né? Abduzido para o meio condominial. Rapaz, realmente foi uma abdução. Você lembra do dia que você entrou no segmento, Silvio? Lembro. A minha esposa quase me jogava do 6º andar, que era o apartamento. Eu não suportava nem participar de conselho fiscal. Como o professor relatou, 28 anos de contabilidade. Então, alguns moradores veem na figura do contador, né? Quando tem um contador no condomínio, a atração para chamar para o conselho fiscal é inevitável. É grande. Eu corria. Né? Tinha uma senhorinha até no térreo que, quando eu passava, eu corria, ela chamava. Não queria saber de condomínio. E, de repente, quando eu menos espero, estou no meio de uma destituição de um síndico no meu condomínio. Aquela movimentação e a gente foi se destacando, né? Explicando o relacionamento com as pessoas. Estava presidindo uma assembleia e, de repente, uma senhora que ia ser a nova síndica desistiu na hora. Eu olhei para o secretário e ele disse: "Você já está aí." Você levantou a mão por livre e espontânea pressão de todos. Daí começou a esposa não estava nessa Não estava em Meu casa. Deus. Então, Se tivesse segurado a mão dele. Aí a gente... Quando chegou em casa para dar notícia, né? Então, não, eu não precisei dar notícia. A notícia chegou primeiro. Notícia. Então, chegando. Notícia que chega rápido. Chegando em casa, a notícia já estava, né? Novo síndico do prédio. Você disse que não ia participar. Bom, e aí eu entrei na vida condominial, virou um segmento do escritório, né? Hoje tem uma participação significativa na receita do escritório, né? Na carteira do escritório. E aí a gente seguiu, se especializando, aprendendo, participando de eventos. É um outro mundo. É um outro mundo. É algo novo, né? As particularidades que a gente vai. Quantos anos já, Silvério? 11 anos. 11 anos. Especificamente na área condominial. Na parte empresarial, você lida direto com o proprietário do negócio e ele decide. Eu quero dessa forma. Sim, se orienta as possibilidades e ele escolhe. Né? Ok, é ele só. No condomínio, metade diz sim, a outra metade diz não. Exatamente. E dependendo do volume, da quantidade de unidades, né? Desde 40 unidades, até menos, né? 20 unidades é até uma imensidão aí. Eu já participei, não diretamente da gestão, mas consultoria no condomínio com 2.464 unidades em Recife. Olha aí. Então, já tem esse campo de experiência e muita particularidade. Cada condomínio tem a sua. 2.400 unidades. E um síndico só.
um síndico. 2.464 unidades. Mas teria subsíndicos por unidades, nesse caso aí ou não? Um único subsíndico. A estrutura Certo. é síndico e o subsíndico. E o seu conselho, né? Eu já vi condomínios, Carlos, de 77 torres com 77 subsíndicos. Né? Não oficiais, são chamados subsíndicos representativos, né? Então, só uma reunião entre o conselho, o síndico e os subsíndicos é do tamanho de uma assembleia. Nas assembleias tradicionais que nós estamos acostumados, né? É verdade. A gente tem, em média, aqui a gente tem prédios com 50 unidades, 60 unidades, é o normal, vamos dizer assim. Com o passar do tempo, aí vieram os clubes, condomínios clubes, né? Que é com a promessa de facilitar a vida do condomínio. Os condomínios clubes são um avanço no estilo de vida urbana? Isso leva a conforto, complexidade? Como é que funciona? Ele trouxe esse conforto, né? O que as pessoas procuravam, né? Você ter no quintal da sua casa, vamos falar assim, né? Na sua casa, piscina, academia, playground para as crianças, cowork, área de trabalho, tudo isso concentrado ali, então esse conforto. Antigamente a gente tinha que sair das nossas casas e se dirigir aos clubes, né? A gente lembra que aqui na região norte, Beira-Mar, a gente tinha vários clubes. E hoje a gente tem isso dentro de casa. Antigamente você tinha que estar afiliado a um clube para poder ter acesso a uma piscina. Pagar uma mensalidade, né? Comprar um título, né? Um título. Hoje você tem isso dentro do seu condomínio, dos muros da sua residência. Tem agora. Olha pela janela, você olha pela janela, está lá. É só ter a coragem de descer e ir até a sua piscina, churrasqueira. Agora tá mini mercados, né? Mini mercados, geladeiras com venda de bebidas, né? Em geral. Então, exato. Hoje você tem tudo ali próximo, né? Verdade. E a cada dia incorporando novas tecnologias, né? Mas ao mesmo tempo que incorpora, o desafio vai aumentando para esse gestor, né? Porque a taxa de condomínio ninguém quer que aumente, né? Mas como é que fica a manutenção de tudo isso? Exatamente, ele quer tudo, né? Mas ele não quer pagar. E duas ferramentas, né, na gestão que eu acho, seja ela de autogestão, seja ela de administradora. Vamos explicar, né, para quem está ouvindo a diferença. Administradora e autogestão. A gente aqui sabe, mas é importante que você diferencie, né? Qual a diferença? A administradora, a gente aqui em Maceió, a gente criou esse cenário, que é aquela empresa onde o condomínio contrata, onde ela faz a seção da mão de obra, que seria a portaria, basicamente portaria e a zeladoria, não é isso? Limpeza, e né? algumas manutenções básicas, elétrica, hidráulica. Então, você contrata uma empresa chamada administradora. A autogestão, o síndico, ele chama para si essa responsabilidade, não que ele não tenha responsabilidade do lado de lá, porque ele tem que fiscalizar também o trabalho da administradora, mas ele pega um protagonismo maior, traz para ele, contrata uma contabilidade de preferência especializada, e aí ele vai administrar o condomínio dele, né? Então, o que acontece? Seja nos dois modelos, duas ferramentas que eu considero bastante importantes, é a previsão orçamentária, bem detalhada e bem explicada, né? Muitas das vezes o morador ele não sabe o que é que tem no condomínio dele. Pra você ter ideia, uma vez eu descendo no elevador com uma vizinha, faltando energia no prédio geral, e a gente no elevador, e ela perguntou: vizinho, na minha casa não tem. Por quê? Que o elevador funciona, né? Porque nós temos um gerador, vizinha. Eu disse: um gerador? Vizinha. Áreas comuns. Então, e por que está faltando? Ela disse: não, porque o gerador é para o condomínio, as áreas comuns. Aqui onde a gente está, o elevador, né, os corredores, as escadas. Então, se ela mal sabia que a gente tinha um gerador, mal sabe ela que a gente tem que dar uma manutenção, que a gente tem que colocar diesel nesse gerador para ele funcionar. Então, são esses detalhes que as pessoas não sabem. Por exemplo, um tema bastante comentado entre os síndicos, o AVCB. O que é o AVCB? É um papel do Corpo de Bombeiros. Por trás desse papel tem tanta coisa que...
teste de mangueiras, recarga de extintores, luminárias de emergência. Recarga de carros elétricos agora, Hoje, né? Carga Então, elétrica. Então é muita coisa que as pessoas não sabem e tudo isso deve conter na previsão orçamentária. Então, se ela estiver bem feita, estiver bem embasada, estiver bem explicada, então de repente a gente consegue chegar nesse tema com mais força, né? Que é a taxa, o rateio da taxa e condominial. tudo tem que estar funcionando, né, Carlos? Verdade, Tudo. E outra ferramenta de bastante importância é o seu plano de manutenção. Tem coisas que não tem, uma lâmpada. Não tem manutenção numa lâmpada, mas você tem que ter o custo da lâmpada no seu orçamento. Verdade. Né? É diferente da estrutura do prédio. Existe uma lei que a gente precisa, municipal, que a gente precisa fazer a inspeção predial. Sim. Isso faz parte, isso deve estar no seu plano de manutenção. E muitas das vezes a gente não enxerga isso. Tem um período, daqui a pouco a fachada tem que ser... Existe um cronograma, né, diante Isso. de uma lei municipal, Isso. onde a gente periodicamente, a cada mais tempo o prédio passa, mais curto passa esse período de manutenção. O intervalo vai diminuindo. Vai diminuindo. E por falar em intervalo, né? Estamos já chegando aqui na hora do nosso intervalo. Você está assistindo ao programa Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, e Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratório do Brasil. Comigo, Carlos Conce, Pedro Erlo, nosso especialista em condomínio. Hoje temos o Silver como nosso convidado e temos a honra de receber hoje também o nosso diretor da Aço Bom Preço, Charles Silva, que está aqui realmente marcando, então, presença. Voltamos, então, daqui a pouquinho com mais Condomínio em Foco na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. Voltamos a apresentar Condomínio em Foco na CBN Maceió. Apresentação: Carlos Conce e Pedro Erlon. Voltamos com o programa Condomínio em Foco aqui na Rádio CBN Maceió, a rádio que toca notícia. A apresentação desse jornalista, Carlos Conce, Pedro Erlon, especialista em condomínios, e hoje com a participação do querido amigo Silver, 28 anos de experiência na área de contabilidade e 11 anos especificamente na contabilidade e na gestão de condomínios. Esse programa é um oferecimento do Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço e do Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Pedro Erlon, nosso especialista em condomínios, síndico profissional, ele com a palavra, vamos continuar, né, Pedro, com a conversa de condomínio. Vamos. E a promessa de que o off um dia vai ser divulgado. A gente vai ser. lançar esse programa do off, muito bom, o papo aqui no intervalo. E eu queria voltar com o Silvio falando, eu acho que talvez a maior despesa de um condomínio, eu fico imaginando realmente no condomínio clube, né, o tamanho da folha de pagamento de um condomínio clube, né? Perfeito. Que erros você, né, Silvio, detecta, por exemplo, em gestões de um modo geral, né, ao se tratar da folha de pagamento dos funcionários. Já que você é auditor também, né? Controller. Quais são os erros mais comuns? Os erros mais comuns... Parcelar imposto é bom, Silvio? Vamos deixar para depois. Forma Condomínio está precisando fazer o São João, fazer uma festa de Natal. Pega esse dinheiro. Tem preferência, né? Tem preferência. Tem síndico que faz isso, cara. Tem. Pintar o meu fio, em detrimento... Perto da eleição, dá uma... Em detrimento do pagamento em dia da folha, né? Os erros mais comuns, como eu falei anteriormente, a principal peça é a previsão orçamentária. Sim. Então, quando ela é mal feita, então você vai sentir isso no decorrer do seu ano. Mal feita que você fala, ajustada demais, subdimensionada? Não, quando ela não contempla tudo aquilo que é necessário para o condomínio. O detalhamento. Como eu falei aqui anteriormente, o diesel do gerador não está na previsão orçamentária. Como é que você vai conseguir botar diesel, né, e manter o seu condomínio em dia com as adequação às exigências do Corpo Bombeiro. E você isso. Seguro predial. E você não leva isso para a sua assembleia, para uma extraordinária que seja. Então você começa a absorver esses problemas que você não tratou bem lá na sua previsão. Então você começa a atrasar.
A folha de pagamentos, é difícil você atrasar, porque o contato é direto do quadro de funcionários com o morador. Mas a notícia o morador, corre online. Mas embora hoje a gente tem a parte eletrônica, o funcionário está fiscalizando o FGTS dele, mas o morador, o condômino, ele demora um pouco mais para saber que não está sendo pago. Ele também não fiscaliza as prestações de contas. Ainda que o síndico coloque no boleto, naquele boleto, o resumo das despesas e das receitas, mas tem muita gente que não olha aquilo ali. Tem gente que paga diretamente pelo aplicativo, direto no código de barras e não visualiza. Então é uma informação que demora a chegar. O não pagamento do INSS, aí, como você falou, parcelamento de imposto. Então, se não paga o INSS, então o que acontece? Demora a chegar essas informações. E quando vai chegar para os condôminos, Sim. aí o problema está grande. Mas falando do INSS, eu acho que é o maior volume, né, de imposto, de tributo. Demora-se também muito, eu acho, o órgão também de atuar, né? Parece que um síndico ele consegue parcelar novamente, e a coisa quando... Né, os juros são muito altos, né? São muito altos os juros. O governo ele não paga juros, mas o juro, quando é cobrado pelo governo, é alto. Né? Verdade. Então, tem muito síndico que vai fazendo aquilo virar realmente uma bola de neve gigante, né? E passa para outra gestão, o outro gestor diz, a dívida não é minha, e aí parcela, o parcelamento. E como é que fica uma situação dessa? Não, a Receita ela permite. Hoje o fisco ele está bem mais estruturado. Quando você iniciou aí falando do cadastro imobiliário, então isso faz parte dessa otimização que o fisco vem fazendo em termos de fiscalização. Otimização eu falo em termos estrutural, dele fiscalizar e dele comandar isso aí. Sim. Então, a dívida ela é mostrada para os seus gestores de imediato. Não pagou, ela está. O que eu falo é ela demorar a chegar para o condômino, que é o real responsável do pagamento. Perfeito. E ele vai fazendo esses pagamentos, esses reparcelamentos que a Receita vai permitindo. Tudo bem que ela vai dificultando. Então, por exemplo, você faz um primeiro parcelamento, você pega a sua dívida e divide em 60 meses. Se caso você não honre, você pode refazer ou melhor, reparcelar. Aí ele já cobra um valor maior. Então ele já vou cobrar agora 10% do valor da dívida. Mas eu acho errado isso. Eu acho muito errado isso. Né? O reparcelamento. Né? Quando você vê a situação, aconteceu já em vários condomínios, cheguei a ver, bloqueio de contas. Bloqueio de contas, porque o reparcelamento não foi pago. E aí vem aquela situação, né, Carlos? Condomínios com dívidas milionárias. Verdade. Como absurdas. E quando o reparcelamento não é pago, que tem um bloqueio de contas, aí o que é a gente... Tem jeito ainda? Faz o quê? O síndico correr. O síndico correr. Não tem jeito. É resolver pagar a dívida, seja ela tributária ou de um fornecedor que seja, a resolução é pagar. Mas numa situação dessa, tem que pagar à vista já? Como é que funciona? Não, a Receita ela sempre dá oportunidades. A nível de Procuradoria da Fazenda Nacional, hoje a gente tem, além dos parcelamentos tradicionais, ela tem a transação tributária. Foi criada há uns 4 anos atrás e ela vem sendo mantida. Isso, na verdade, no meu entendimento, ele não deixa de ser um refis melhorado. Né? Perfeito. Um refis permanente, porque o refis ele era feito em períodos, de acordo com o governo, a situação. E aí ele praticamente se tornou, pelo menos eu acredito que de 2021, 2022 para cá, praticamente permanente esse tipo de parcelamento. Para possibilitar uma sobrevida sempre vai ter. E aí a gente não fala nesse sentido só para os condomínios. Sim. O meio empresarial como um todo, ele é aberto ao meio completo. Sim. Então, a Receita ela sempre vai dar essa oportunidade, esse parcelamento. Eu acho que uma mudança na legislação poderia ser, teoricamente isso, juridicamente pode ser feito, mas eu acho que tinha que estar na lei, né? Era o comprometimento dos bens do gestor. Do gestor. Né? Principalmente se ele não tiver o amparo legal de uma assembleia, de uma decisão assemblear, né? Porque às vezes ele vai tomando essa decisão, eu acho que tem que passar por uma assembleia, né, Silvio? Sim, com certeza. Tem que ser transparente, né? Perfeito. Desde a previsão orçamentária
A Assembleia não aprovou a previsão da forma que está. Ok, vamos para o dia a dia. 2 meses, as coisas começaram a acontecer, você não está conseguindo manter, chame outra Assembleia. Olha, Convoque. qual é esse? Eu falei, tá assim. A Assembleia não quer? Desista do mandato. É melhor. É, perfeito. melhor. Caia fora. Com certeza. Saia. Mas É que os síndicos, grande parte deles ainda não perceberam o tamanho da responsabilidade civil e criminal. Ele ainda não entendeu o tamanho dessa eu responsabilidade. costumo perguntar sempre para os meus clientes, eu pergunto, você é rico? Você é milionário? Ele, não. Eu digo, então por que você está colocando seu patrimônio em risco? Né? Perfeito. Muitas das vezes o síndico ele tem aquele imóvel, né, que ele habita, que ele mora, né? E só. E ele pensa Carro. que como é um imóvel familiar, que não pode perder, né? Pode perder A também. história do bem de família, Bem não de posso, família, né? Perde. Mudou. Hoje em dia Tanto não é com as mais. taxas condominiais, o débito de taxa condominial, quanto algum sinistro, né, que venha a ser responsabilizado o síndico. Ele perde. Perfeito. O síndico não contrata o seguro da edificação. Já pensou a responsabilidade? É muita responsabilidade. Muita. E tem muito essa lenda, né, Silvia? Não, mas a Assembleia decidiu assim. Tem isso também, né? Exatamente. Você já passou por alguma situação assim Sim, de ouvir? Seguro. Na maioria das vezes, os moradores, os condôminos, né, os proprietários, eles buscam preço. Eles E a gente vai, com o passar do tempo, aprendendo. Então, depois de 8 anos, em uma palestra do nosso amigo Pedro, eu vi que o meu seguro predial faltava alguma coisa. Muito bem. Então, estava com a minha subsíndica na época. Lembro. Tá? E uma palestra do amigo Pedro começou a falar, não o conhecia antes. E eu me Depois vamos voltei. perguntar o que fazer para contratar as palestras do palestrante Pedro Erlon, especialista em economia. Ah, mas a gente faz seguros com prediais. prazer, a gente faz com... né, eu acho que todos nós aqui, né? Sim, sim, Falar sim. de condomínio Ah, não é o preço, é a satisfação do dever cumprido. Quando a gente conhece, a gente está naquela... Falar do que a gente vive Sim. é bom e é fácil. Verdade. Né? Então, depois de 8 anos, né, no mundo condominial, eu vim descobrir que faltava no meu Perfeito. seguro predial. Né? Então, eu estava correndo riscos. Sim. Porque Sem aquele saber. costume de anualmente renovar o seguro do carro, o corretor que você confia, Sim. mas eu não sabia que existiam as especialidades também. Seguro de carro, um especialista ali, um seguro Sim. imobiliário, né? Sim. De condomínio. Foi quando o Pedro, na palestra, relatou algumas coisas. Depois, na renovação, eu chamei para esclarecer melhor, né? E a gente fazer um seguro mais consistente, robusto, consistente, né? Que garanta realmente aquilo que ele prevê, que é o seguro do nosso condomínio. Porque aquilo, Então, o morador ele quer que tudo funcione, inclusive Perfeito. na hora que precisar, na hora mais necessária, que é o sinistro, né? Exatamente. Silvia, alguma situação crítica, inusitada que você passou, possa compartilhar aqui com a gente, que seja publicável, né, Carlos? Ser publicado. Né? Alguma situação de condomínio que você participou, viu na Assembleia, ou que em outro condomínio, é claro. Você pode, inclusive, assim, se for o caso, trazer conflitos, né, que surgem muitas vezes posso sobre relatar- atividade de lazer, regras condominiais. posso- Isso é muito importante. Eu posso relatar que eu já apanhei? Já apanhou na Assembleia, não? Não. Mais um assunto que você iniciou sobre as vagas de garagem. Vaga de garagem. Sim. Então, a gente Conflitos. descobriu que uma moradora alugou a vaga dela para um não morador. Ou melhor, uma não moradora. Não pode. Descobrimos. Fomos até a moradora. Ela não se esquivou. Não. Chamamos um reboque. Né, a suposta inquilina da vaga morava na frente, viu a movimentação, veio até a porta e invadiu o condomínio. A gente disse que estava retirando o carro dela e ela partiu para cima. Ainda vendo, bem que Carlos? o meu celular estava bem protegido, porque ela pegou e jogou. Voou longe o celular. Né? Ainda deu um tapa, pegou meio assim. Então, tem essas coisas que a gente tá. Tá Agora, vendo, com cara? moradores, nossos moradores, eu nunca tive problema em relação a isso. As assembleias, graças a Deus, nossas assembleias são tranquilas, mas a gente já presenciou por aí afora, né? Muita coisa, né? Muita Estratégia coisa. que você usa para engajar as pessoas na Assembleia,
para que a Assembleia consiga fluir? Como é que você tem feito? Professor, primeiro, como o senhor relatou aí, eu já participei de 2 imersões e a gente vai descobrindo algumas técnicas, Então está né? preparado. Dando Ajudou. voz. Isso. Não é isso? Parando na hora que deve, dando voz ao outro. Perfeito. Ó, segura aí um pouquinho, fulano ali Questão de tá na tempo, né? fila. Só um momento. Então, tentando e voltando para um painel. Uhum. Seja uma TV, concentrando as pessoas na informação. Sim, sim. Né? Tentando explicar a informação. Como eu falei, voltando na previsão orçamentária. Então, explicar item a item. O que é aquilo, Sem o que pressa. representa, sem pressa, o que representa aquilo para o nosso condomínio, cada item daquele. É isso, o que é que está por trás do AVCB, né? O gerador, os encargos de funcionário, como você falou, né? O que é que envolve tanta coisa. Aí eu comparo, quando as pessoas falam, mas tudo isso, você não é um trabalhador, você não tem férias. Os nossos funcionários são iguais a você. Também tem férias. Tem férias, tem 13º, tem os encargos, INSS, FGTS, o Vale Transporte. Então, todas essas garantias estão voltadas para eles. Você tem direito a faltas. Se você adoecer, você tem que apresentar o seu atestado, você Está na lei. da mesma forma. Então, tentar explicar aquilo que é real. Perfeito. Aquilo que realmente acontece, como é a vida real. E não deixar as palavras, os assuntos concentrados nos bancos das praças. E é muito E bom. nos grupos de E WhatsApp. nos grupos de WhatsApp. E Não verdade. participo de grupo de moradores. Sim. Tem uma lista de transmissão. Quando a gente manda as informações, é minha estratégia, não participar Ótimo. ali. Vamos para a Assembleia, chama para a Assembleia, Isso. que é o melhor local para se discutir as coisas do condomínio. E na os Assembleia realmente é bom que o síndico, tem muitos síndicos que nos ouvem, né? Que a gente comece gerando informações para serem apresentadas em um tempo inicial, porque se você faz isso de uma forma adequada, pertinente, você gera autoridade. Exatamente. Aí, com autoridade, fica mais difícil de acontecerem os conflitos, né? Até acontece, mas já fica a figura de autoridade ali. E gerando autoridade, daqui a pouco, muita gente ali do próprio condomínio fica do seu lado, porque às vezes tem essa questão também, né? Sim. Então, realmente, muito bom. Fica a dica, E né, você para ganha- os síndicos que nos você- ouvem. Você ganha força com a chamada oposição. Né? Você chamando ela para o seu lado e dando voz. Sim, perfeito. Né? É você botar na cabeça que o condomínio não é seu. Você Isso. comanda, você administra para um público. Perfeito. Tá? Eu tenho um exemplo. Por exemplo, o pessoal que malha na nossa academia pediu novos equipamentos, pediu, né, uma estrutura maior. Eu digo, olha, nem malhar eu malho. Mas a academia é de vocês, é do condomínio. Então eu vou botar em pauta. Perfeito. Numa próxima Coloque na assembleia, numa próxima oportunidade. Então, olhe o edital, que é bem divulgado, e vá, chame os interessados, que é de Perfeito. vocês. Eu Isso. sou parte. Eu sou Claríssimo. um pedaço do momento. Tem que ter essa E eu- sensibilidade de atender a demanda Atender, que muitas vezes não faz sentido para você. Sim. Mas faz para o condomínio. É você se colocar no lugar do outro. Exato. Ó, Empatia. Vou pautar, certo? Não é do meu interesse. Faça não. a sua parte. Faça a sua parte. Se tiver na pauta, compareça. Não vai ter outra oportunidade, pelo menos com a minha gestão. Perfeito. Ó, então. Agora, aquele condômino que pede uma pauta específica e nem ele vai para a Assembleia, Ah, acontece ele não também, tem, viu? ele não tem. Aí a gente tem que analisar, porque tem pautas que, às vezes, não tem a mínima condição, cabimento de você colocar dentro. Aí a gente vai tentando analisar, chama o conselho, conversa, ó, Sim. recebi isso aqui, Faz o filtro. faz esse filtro, tá na mão de vocês, tá? Minha votação preliminar é essa, então vocês, não, vamos. Por exemplo, vamos a um caso hipotético, né? Se o condomínio está R$ 1.600, aí tem um condomínio milionário lá que quer passar para 4 mil. Aí você vai, depende de qualquer coisa, fala com o Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal e o Conselho também. resolve. Tem ornamentação natalina, né? Estamos já chegando aí, final do Sim, ano, né? sim. Então tem síndicos, eu conheço síndicos, né? Que fazem realmente um verdadeiro evento no condomínio, né? Que chega a gastar ali 30, 40 mil na ornamentação, né? Já tem condomínios, até de uma condição muito boa, que não querem aprovar nenhum tipo de ornamentação. É verdade. Então, nesse caso, às vezes você que está na gestão ali, tem que encontrar esse equilíbrio também, né? Exatamente. A ornamentação, acho que o ano passado, a minha subsíndica foi com uma verba,
pequena. Pequeno. Eu sou meio seguro em relação a isso. Foi com uma verba pequena. Até voltou você com achou pequena. 3 pisca-piscas, 2 guirlandas, né? Aí- Só isso, Antônio. Com a verba que você liberou, Aí você viu que tinha caro. que fazer uma correção. Não, a gente não fez, manteve Manteve. aquela mesmo. Tinha outras demandas, o 13º dos funcionários, Sim, né? final de ano, né? Então tem outras. A confraternização, né? A gente. Agora, Dia dos Pais e em maio, Dia das Mães, um café da manhã, a gente fez para os pais, fez para as mães. Sim. Então a gente tem essas confraternizações que faz com que as pessoas se juntem, né? É um Sim. jogo de estica e puxa, né? Porque tem que puxar de um lado, esticar do outro. Faz parte do clube. Né? De você manter e socializar os seus moradores. Sim, sim. Tem gente que. Até um agrado, uma cesta básica ali com o colaborador, com o funcionário. Então Sim, tudo isso sai do acaba- orçamento. Então você não Se pode tiver- fazer grandes. E se acaba tiver na previsão- qualidade, né, do atendimento também. Se tiver na previsão Agrada. orçamentária, então a gente. O que é que a gente tenta? O que está fora da previsão. Na verdade, ela tá, mas a gente usa como esses artifícios os juros, as multas, quem paga em atraso, né? A gente tenta pegar aquela multa e juros, e convencer, né, as pessoas dessa forma, as multas pela o não cumprimento do regimento. Então, quando a gente recebe, a gente recebeu isso aqui, vamos aplicar no café da manhã das mães, dos pais, vamos aplicar na festa das Vamos crianças. incrementar, né? Dessa forma, o condomínio não vive de multa, ele vive de taxa condominial. Então, esse dinheiro aqui é um extra, quer queira que não, Silver. de alguém que não cumpriu o que deveria. Verdade. Então, vamos aplicar nesses... Dessas novas tecnologias que estão surgindo aí, e serviços, né? Já tem condomínio, Carlos, agora, Sim. além do mini mercado, com lavanderia também, né? Empresas que estão oferecendo esse serviço. Perfeito. Tem algum desses serviços que você já coloca de imediato? Você prefere observar em outros condomínios a coisa acontecer? Como é que é a sua postura em relação a isso? Hoje eu estou observando em outros condomínios para poder trazer para a gente. A gente teve uma experiência de uma geladeira de bebidas, não foi muito satisfatória. E agora tem as propostas dos mini mercados, né? Mini mercados. A gente está pesquisando, olhando como é, porque muitas vezes o morador ele vê a parte financeira, o quanto o condomínio vai ganhar. O mini mercado é muito pequeno o retorno financeiro. Vai empatar, né? É o retorno de convivência, né? De comodidade. Mas o financeiro, para o condomínio em si, ele não tem esse retorno financeiro. Não a implantação, eu acho que não deve ser feita com essa visão, que não vai ter. Aproveitar a experiência, né, que o Silver tem, a gente está quase concluindo aqui o programa. O que você acha da criação de uma certificação obrigatória ou regulamentação da profissão de síndico? Aproveitar a sua experiência, sua bagagem, queria sua opinião sobre isso. Acho que vai moralizar e melhorar. Eu só atuo como contador porque fiz uma faculdade, porque tenho um registro no conselho. Tem um conselho. Um conselho, né? Então, Sim. eu acredito que ele vai moralizar a profissão, vai dar mais responsabilidade, Sim. a gente vai ter um órgão fiscalizador. Seria algo interessante. Porém, existe a discussão de que se trata de um cargo eletivo, né? E daí não caberia essa discussão, né? Uma regulamentação, mas seria bastante interessante. Um órgão fiscalizador, alguma coisa nesse sentido. A discussão é grande ainda, né, Carlos? Perfeito. E como é? Né? Porque na vida da gente, 5 anos é muito tempo, a gente envelhece 5 anos. Mas na construção de algo, né, para a sociedade, é pouco tempo. Perfeito. Não é isso? Verdade. Os 5 anos é um exemplo, mas é uma Verdade. construção que ainda vai demorar muito tempo. Talvez a próxima geração de síndico ela alcance. O legislador, geralmente ele não é síndico, né? Então ele entender como é que funciona o mercado, o que o mercado almeja, é melhor que se prolongue a discussão do que aprovar uma legislação de qualquer jeito. De qualquer Perfeito. forma. Bom, como não dá para prolongar o programa, né? Vamos encerrando o programa Condomínio em Foco de hoje. Um oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço. Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Meu amigo Silver, muito obrigado pela sua presença. Foi um papo realmente com muita vivência, prática. Nós gostaríamos que você se virasse nos 30.
Em 30 segundos você então fizer as suas considerações finais para o programa de hoje. Bom, primeiro que tudo, antes que não dê tempo, obrigado professor Carlos Ponce, obrigado pelo amigo Pedro, obrigado pelo convite, ouvinte da CBN, foi um papo legal, tá? Aos moradores de condomínio, aos condôminos, cobrem dos síndicos de vocês, não é isso? Os amigos síndicos, colegas síndicos, procurem os eventos, se especializem, porque Perfeito. tem muito pra gente aprender ainda, muita coisa. Muito bom, as considerações finais do nosso especialista na área condominial, síndico profissional, ele que é gestor de seguro predial, também Pedro Erlon. Realmente hoje, né, um especialista, um contador, uma pessoa com uma formação mais do que suficiente, que traz uma visão técnica e que está aberto a outras modernidades e conveniências, né, como ele acabou de falar. Mas que não seja de qualquer jeito, com muita análise, com muito cuidado, né? Então, fica a dica, observar, mas não se fechar para as novas tecnologias, né? E lembrando, todas as terças, às 15 horas, Condomínio em Foco aqui na CBN, Carlos. Perfeito. Sobre boa gestão, já que o assunto foi esse, né? Você encontra em Lucas 22, 26. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem e aquele que governa como que serve. Portanto, gerir é servir. Obrigado pela sua audiência. Com a apresentação do jornalista Carlos Conce, do síndico profissional Pedro Erlon, direção técnica Marcos Vasconcelos, encerramos aqui o programa Condomínio em Foco de hoje. Participação especial aqui no estúdio, tivemos da visita honrosa de Charles Silva, diretor do Aço Bom Preço, e até a próxima terça-feira, às 15 horas. Fiquem com Deus, vem aí o repórter CBN.